tragédias climáticas no Rio Grande do Sul e em outras partes do Brasil, e o protagonismo necessário de arquitetos, urbanistas e outros profissionais da área de urbanização, super necessária. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, que na verdade é um react, tá? Eu recebi do meu marido um vídeo do Eduardo Bueno, que é um jornalista gaúcho, e ele mostrando quando ele voltou agora para o Rio Grande do Sul. Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês também verem. É um vídeo um pouco longo, então eu deixei aqui em 1,5, mas se por acaso estiver muito acelerado, eu volto a ter a velocidade normal, tá bom? Só para não ficar excessivamente longo aqui. Então, vamos lá. Então, olha, cara, é difícil até começar, eu não sei nem por onde começar, e nem eu nem ninguém sabemos onde vai terminar e como vai terminar. O fato é que depois de quase um mês fora de Porto Alegre, eu estou de volta à minha cidade natal, a minha arrasada cidade natal, e como todas as pessoas ligadas a mim já tinham me alertado, não há condições de saber como ela de fato está sem vê-la. Não dá pela TV, pela rádio, não dá para entender a real dimensão da tragédia que se abateu sobre a minha cidade natal, a epopeia que significou, que representou a minha vinda de São Paulo para Porto Alegre, já é reveladora. Na sexta-feira eu saí às 9 da manhã e para Caxias do Sul, cheguei a 1 da manhã do dia seguinte na minha casa. E aí, cara, eu entrei na minha cidade natal à meia-noite. À meia-noite. A cidade, assim, Beirute, né, cara? Já tinham me dito, assim, a devastação. E tudo começa quando a gente passa pela devastada Arena do Grêmio e pelo bairro de Humaitá, às escuras. A arena que foi saqueada, né? Saqueada, primeira loja, museu, invasão. Então, cara, eu queria ler para você uma coisa que eu escrevi. E vai demorar, azar. Eu queria ler tudo, mas o texto é muito longo, eu não consigo. Eu sou o biógrafo da Arena do Grêmio. Eu escrevi esse livro aqui. Meu irmão fez as fotos, a gente editou, é um livraço, um livro gigante. E um dos capítulos é o novo solo sagrado. E, é profético, né? Porque já é uma bota de um operário na lama da onde surgiu a arena. E eu conto toda a história aqui do bairro do Humaitá. E aí dá para entender, com tanta clareza, com tanta dimensão, como nós somos incompetentes, como nós já estivemos na mão de políticos de visão, que daí suas obras foram destruídas por outros governos. Gente, só uma pausa já, né? Ó, falando de bairro e de político. Uns têm visão e outros não têm, e aí vem e destrói o que o outro fez. Por quê? Porque político faz cidade sem estudar para isso. Vamos ver o que ele fala, se é coerente com o que eu estou falando aqui, né? Como nós não sabemos nada, como o nosso desconhecimento histórico da nossa própria cidade, quase que da nossa própria vida, explica também por que essa situação de caos. Porque dava para prever, dava para saber. Então, eu vou ler, cara. Eu vou pular trechos, tá? Eu vou tentar ler rapidamente. É uma coisa que eu nunca fiz na vida, mas é que um novo solo sagrado, a Arena está reinventando a história do Humaitá. E não estava, né? Não estava. Mas foi uma tentativa genuína da minha parte. Você vai ver, embora desde o início eu desconfiasse que isso pudesse acontecer. A construção da Arena do Grêmio no coração do bairro Humaitá começa... Bom, deixa eu voltar à velocidade normal, porque agora começou a acelerar, né? Ele falou que ele ia ler rápido e realmente está lendo. Porto Alegre de volta para o futuro. Só que não, né? Foi um novo mergulho no passado, isso eu falando agora. A ampla várzea do Gravataí, desde a margem esquerda do rio até as proximidades da península, da ponta do gasômetro onde a cidade nasceu, foi a primeira área a receber tratamento paisagístico e a pioneira entre as zonas de recreio da capital. No início do século... Só um pouquinho. Várzea é onde? É onde o rio tem que ter essa margem para extravasar, porque naturalmente em épocas de cheia, né, de chuva, o rio enche. Isso é natural. Por isso que nós temos leis que protegem, ou pelo menos deveriam, antes de serem derrubadas, né? Todas as leis federais ordenam que haja realmente proteção às margens de nascentes, de rios de mar, enfim, de qualquer veio d'água, qualquer recurso d'água, tem que ter uma margem.
XIX, bem antes de se tornar uma turbulenta zona industrial, repleta de ocupações ilegais, toda essa região, agora compreendida pelos bairros de São Geraldo, Navegantes, Farrapos e Humaitá, estava repleta de verdejantes chácaras e quintas. E ali vivia Dom Diogo de Souza, um homem-chave na história da cidade. Porto Alegre havia nascido quase por fruto do acaso e, com certeza, do... Bom, voltando, né? Então, vocês viram que, além de ocupar, não foi qualquer coisa, foi área industrial, em várzea. Descaso das autoridades. Seu primeiro morador europeu foi Jerônimo de Ornelas, natural da Ilha da Madeira, que em 1732 fixou sua estância de criar gado, chamava estância de criar, nas fraldas do Morro Santana. Quando a coroa portuguesa dividiu as margens do Guaíba em Sesmarias, coube ao pioneiro Jerônimo de Ornelas o melhor quinhão. E no dia 5 de novembro de 1740, ele se tornou proprietário legal de uma área de 160 quadras de Sesmaria, o equivalente a 14 mil hectares. 14 mil hectares, que, no sentido norte-sul, se iniciavam na margem esquerda do rio Gravataí, o rio dos Gravatás, indo até a margem direita do rio Jacareí, o rio do Jacarés, que hoje é o Arroio Dilúvio, em Porto Alegre. E no sentido leste-oeste, da margem do Arroio Feijó até a margem do Guaíba. Tu tá entendendo? Tu tá entendendo quais eram os limites? É o rio Gravataí até o Arroio Dilúvio, na frente da Zero Hora hoje, o riacho onde nasceu o Lupicínio Rodrigues e tal, e que ontem alagou, e que era todo sinuoso, e estava cheio de jacaré, entendeu? Onde o José Lustenberger tomou banho, ecologista, e hoje é um esgoto a céu aberto. E o Arroio Feijó, a leste, né, que faz o limite de Porto Alegre, Cachoeirinha, ou Gravataí, sei lá, e alagou também o bairro Sarandi e o Guaíba, ou seja, tudo ligado à água. Tudo ligado à água, que é um bem essencial à vida, né? E, ao invés de ser preservado, é poluído, que ele acabou de dizer. E, com certeza, sem esse pensamento de que enche, né? Então, será que é apropriado mesmo para tanta ocupação desse jeito? Todavia, a cidade de Porto Alegre só começou a nascer de fato em 1752, 20 anos mais tarde, quando os legendários casais açorianos desembarcaram no porto natural existente onde agora é a Praça da Alfândega, um porto natural. Os casais, então, foram atirados às margens do Guaíba, criando uma espécie de acampamento de sem terra, arranchando-se em choupanas. Tanto era que o nascente povoado, de fato, era uma ocupação ilegal, enquistada no seio de uma propriedade particular, que logo irrompeu um conflito armado no qual um dos filhos de Jerônimo de Ornelas matou o líder dos açorianos. E aí, em novembro de 1552, abalado e desiludido, Ornelas foi embora de Porto Alegre, vendeu suas terras e se mudou para Triunfo. Os açorianos continuaram reinventando suas vidas sem o auxílio de ninguém. E foi assim, depois de muitos anos de labuta e suor, que deram origem à capital dos gaúchos. Mas isso só começou a se concretizar de fato em 1772, 40 anos depois de Jerônimo e 20 anos depois de Chegados, quando a coroa portuguesa se viu forçada a transferir a sede administrativa da capitania de Viamão para Porto Alegre. Nascia assim a Vila de Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre. Eu não vou conseguir ler tudo, porque isso aqui é uma página e são quase 20, né? Mas daí é o seguinte, eles criaram um lugar chamado Caminho Novo. O Caminho Novo é a Voluntários da Pátria. Eu vou te ler como é que era a Voluntários da Pátria. Ele abriu esse caminho para ligar o centro da cidade lá com a várzea do Gravataí e com a cidade de Gravataí e com Santo Antônio da Patrulha. Um governador chamado Paulo Gama, que enviou uma carta para o rei de Portugal dizendo assim: abrir um caminho público que ao mesmo tempo serviria para facilitar a comunicação dessa vila com as quintas e chácaras situadas às margens do rio. Era um passeio cômodo e agradável para os moradores, pela situação, pela largura e pela sombra que as belas árvores plantadas de lado a lado faziam. Tá? E aí chega um novo governador, Dom... Gente, árvores. Era agradável, as pessoas gostavam de árvore. E hoje, árvore traz sujeira, vamos cortar tudo. Tem noção disso? Diogo de Souza, esse que eu citei no início, de 1809, e resolve construir o solar do governador às margens do
onde hoje é a Voluntários da Pátria, onde hoje aqui fica uma loja chamada Ferramentas Gerais. Um solar que foi derrubado. Bom, tu vai ver, peraí. Aí o Saint-Hilaire, o Augusto de Saint-Hilaire, disse em 1821. Porto Alegre, 24 de junho de 1821. Visitei o Conde da Figueira, que era o novo governador, no lugar do Diego de Souza, em sua belíssima casa de campo, onde ele passa as tardes, e que está situado a uns 3/4 de légua daqui, 3 quilômetros do centro. O caminho que vai para lá se chama Caminho Novo, porque foi aberto recentemente, é a Voluntários da Pátria. Estende-se ao norte da cidade, margeando primeiramente o Lago Guaíba, e, em seguida, o rio Gravataí, afluente desse lago. De um lado, o caminho é limitado por uma fileira de lindos salgueiros e do outro, por casas de campo e jardim. Raramente se encontra passeio mais agradável no Brasil do que o Caminho Novo. Recorda tudo de quanto existe de mais encantador na Europa. Entendeu? Voluntários da Pátria! A Voluntários da Pátria! Que hoje é um caos, que hoje é um horror, agora destruída, né? Destruída pela enchente. Olha aqui. Entenderam o que a gente faz nas cidades? Destrói, né? Limita os rios, mura os rios, enfim. Pavimenta tudo ao redor, tira as árvores. Lindo, fantástico. Perfeito, hein? Perfeito. Saint-Hilaire não exagerava. Por quase 20 anos mais tarde, em 1839, o também francês Nicolau Dreis apresentou em sua Notícia Descritiva do Rio Grande do Sul o Caminho Novo como sendo, aspas, uma belíssima alameda plantada da banda do rio com árvores frondosas, sendo que do lado oposto ficava bordado de ricas chácaras dos jardins aparatosos e abundantes em flores e frutos. Tá, bom, aí 100 anos depois da discussão, só uma observação, não é? Abundantes e flores e frutos para todo mundo. Olha que lindo isso, gente. de Nicolau Dessa, Voluntários da Pátria, já havia deixado de ser uma bucólica zona rural para se transformar num operoso e desordenado bairro industrial. E foi dentro desse quadro que se precipitou a derrocada do inglório solar do Dom Diogo, esse aqui, que foi derrubado na calada da noite em 1938, causando grande revolta na cidade de Porto Alegre. Essas transformações tinham se dado a partir... Feito na calada da noite, isso parece similar? Semelhante a coisas que acontecem hoje em dia também? Por que tem que ser feito na calada da noite, não é? Não é para a gente pensar? Da construção dos trapiches que tinham atraído para aquele lugar um monte de fábricas e indústrias. Eu conto toda a história, o comendador Manuel Pi, que é da Fiatesse, que está lá meio que abandonada, o A.J. Renner, o Frederico Mendes, todos esses caras construíram as suas indústrias de fazendas ali, e aquilo ali virou um bairro operário, até Navegantes. Tá? Por causa da construção do cais e Navegantes. O mais louco é o seguinte, que mesmo com a construção do cais, essa área era uma área pública e que tinha praias e coisas que deveriam pertencer à população. Mas eles entraram com uma ação na Câmara, até antes do A.J. Renner, do Mendes, os outros, o Manuel Pi, e conseguiram que toda essa área fosse privatizada. A área que dava pro Guaíba e pro Gravataí. E a cidade já perdeu aquela área ali. Mas pelo menos surgiram várias fábricas que deram emprego para um monte de gente, e o 4º distrito virou um bairro industrial. Tá prestando atenção? Tu tá aí ainda? Em 1928, a empresa de Frederico Mendes adquiriu a chamada Fazenda Gravataí, uma área de 672 hectares que se estendia desde a margem esquerda do rio até a linha férrea, uma linha férrea que tinha sido criada pelo tal Manuel Pi, agora não vou contar, que hoje é meio transurbe e tal, blá, 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 blá. Ou seja, todo o Maitá e boa parte do bairro Farrapos, né, pertenciam a Frederico Mendes, que morreu em 1931, né? Mas que desde 1929 era seu filho Beno Mendes que havia assumido o comando do Império, que hoje desapareceu, que pertencia a Mendes.
E foi ele, o Beno, quem em novembro de 1934, está prestando atenção, contratou o grande urbanista Luiz Arthur Ubatuba de Faria para executar o plano de urbanização da várzea do Gravataí e ali erguer, aspas, o bairro operário do futuro. Era um projeto incrivelmente ousado, que mesclava áreas industriais e habitacionais, oferecendo amplas opções de lazer e esportes, tudo em conexão com o Guaíba e com o Gravataí. Ao contrário dos loteamentos feitos antes por Manuel Pi e também pelo Mendes, o pai, e pelo A.J. Renner, né, e também nos herdeiros da Dona Margarida e da Dona Teodora, o projeto de Ubatuba não privilegiava ruas em xadrez e quarteirões enquadrados, mas vias circulares em torno de praças internas, como nos subúrbios norte-americanos. Entregue em setembro de 1935, sob a denominação Projeto de um Plano para a Urbanização de um Bairro Industrial e Operário na Várzea do Gravataí, o projeto era dividido em duas zonas, uma industrial e portuária e outra residencial. Na primeira seriam aproveitadas as margens do Guaíba e do Gravataí, com cais de atracação e novas docas servidas por ramais ferroviários. A segunda, separada pela linha férrea, teria quadras com vida própria, repletas de praças, escolas e comércio. No núcleo disso haveria uma grande rota elíptica, que seria o local de confluência das principais avenidas junto a um centro cívico e a vários clubes. O modelo seguia o das cidades-jardins americanas, com ruas arborizadas, formando lugar próprio para o sossego e descanso, e um grande parque do lazer junto ao Guaíba, com bares, cassino, balneários, campos para jogos e outros atrativos. Era o retorno da paisagem descrita por Saint-Hilaire, só que 100 anos depois. Ó, só uma pausa de novo aqui. Gente, é tão importante isso, esse tipo de cidade, porque isso traz, inclusive, segurança, tá? Então, tem o lado ecológico, de que as árvores ajudam a reduzir a temperatura, né? Ah, no Rio Grande do Sul já faz calor, já faz frio. Gente, eu estive lá há 20 anos atrás e estava um calor, assim, eu fui e era inverno. Só que, assim, eu achei que fosse passar muito calor, não. Inverno no Rio Grande do Sul, naquela época, 20 anos atrás, não passei calor, não passei frio. Ao contrário, teve um dia até que eu tirei blusa, né? E aí, então, de qualquer modo, as árvores são necessárias, né? Elas ajudam a reduzir, então, inclusive quando chove, elas seguram um pouco nas suas copas, um pouco da água. Com suas raízes, elas ajudam também o solo a absorver, tanto que as calçadas precisam ter espaço para as raízes respirarem. Por que que as árvores adoecem nas cidades? Porque elas são estranguladas. Eu fico doida da vida, né? Ao invés de fazer um canteiro maiorzinho, não. O pessoal vem e cimenta até o tronco. Não tem nem como absorver a água e nem também como a raiz respirar. E as raízes precisam respirar. Não sei se você sabia disso, certo? Além do que, traz conforto. E aí o que eu falava sobre segurança, espaços agradáveis convidam pessoas a andarem. Então, bairros como esse, que tinham escolas, equipamentos e tudo mais, as pessoas podem caminhar mais, as pessoas podem estar na rua. E quando tem pessoas vendo, isso inibe a ação de pessoas mal intencionadas. Além, claro, de auxiliar na socialização, o que fortalece a comunidade, e a comunidade fortalecida é melhor em todos os mais amplos aspectos, mas não se deseja, e aqui vem uma crítica social e política, tá? A classe política não quer que nós tenhamos boa educação, tanto que estão ali detonando a educação, né? A educação pública, a saúde pública, porque aí justifica, ó, tá vendo? O governo, o Estado não dá conta, então tem que dar na mão da iniciativa privada, balela das grandes. Eu fui professora universitária, onde tinha melhor qualidade de educação? Sim, na universidade pública. E eu dava aula nas duas, na pública e na privada, tá? Em termos de segurança pública, sim, quando as pessoas estão mais na rua, é onde menos acontecem as coisas, tanto é que onde tem menos índices de
problemas nas escolas, nas cidades pequenas, porque as pessoas estão mais na rua, porque também tende a ter uma melhor distribuição de renda? Depende, né? Mas, principalmente esse fator de pessoas andarem mais nas ruas, de estarem mais ali, isso ajuda muito também, e tem mais esse senso de comunidade. Então, se acontece alguma coisa com alguém, todo mundo se une e vai lá. Então, assim, inclusive, no vídeo que eu falei sobre a origem, né, da arquitetura humanizada sistêmica, que eu falo estou falando nesse canal, mostra o Hellinger, mostrando como são as comunidades africanas. São comunidades, e pense cada um teve problema, a comunidade inteira se une em favor daquele. Não é cada um por si, não pode ser, a gente precisa ter esse olhar sistêmico. E esse olhar sistêmico é uns pelos outros, e os outros todos, nós, pelo todo. Inclusive pela natureza. Vocês viram ali, ele falou do Rio dos Jacarés, cadê jacaré? Não tem mais, hoje é um esgoto a céu aberto. Não pode mais ser assim. Nós julgamos, dizemos que nós somos os seres inteligentes da criação aqui da Terra. Cadê a inteligência? Nós precisamos, de fato, trazer essa inteligência e olhar que nós fazemos parte como de um relógio suíço. Nós somos uma peça apenas da engrenagem. Se todas as outras não estiverem ocupando seu devido lugar e funcionando adequadamente, uma peça sozinha não funciona. E uma das disciplinas que eu ministrava na universidade, era o primeiro ano da faculdade, chamava-se Ecologia Urbana, que tinha 4 fases, né? A primeira fase, nós falávamos sobre ecologia, porque é necessário que nós entendamos sobre o funcionamento dos ecossistemas. E todos os ecossistemas são interligados, e quando um é afetado, todos os outros são afetados. E como todos os grandes ecossistemas vão se unindo, isso tudo é que faz a grande biosfera planetária, que é o conjunto de todos os ecossistemas. Então, isso tem que ser um conhecimento obrigatório desde a escola, lá no ensino fundamental. Precisa ser obrigatório para todas as pessoas, inclusive e principalmente, talvez, a classe política, parar com esse negacionismo científico. Porque eles governam por todos nós, só que para interesse de poucos. Só que sinto muito pessoas que possam estar vendo esse vídeo e achando, dane-se, eu tenho dinheiro, eu consigo me preservar. Só se você encontrar outro planeta igual ao da Terra para você se mudar. Porque se você continuar destruindo, tá bom que os menos favorecidos possam, de fato, morrer, mas você só vai sobreviver se você conseguir mudar daqui. É isso que você está querendo? Já está investindo aí no seu foguetinho? Já viu qual planetinha aqui do sistema solar ou de outro sistema que onde você vai conseguir viver? Gente, não dá mais para pensar só no seu próprio umbigo. Nós temos que pensar no todo. E nas pessoas menos favorecidas e em todos os outros seres. Desde uma pequena mosca, uma pequena larva. Essa aí que quando você encontra na sua verdura, você fala, oh, credo, que nojo. Não, que bom, é por sinal de que não tem muito veneno. Ou talvez até seja orgânico realmente sem veneno, sabe? Todos os seres, todas as criaturas, todos os elementos da Terra são importantes. Todos fazem parte da engrenagem do perfeito relógio suíço, divino. Vamos voltar aqui. Isso escreve o Eduardo Bueno, esse gênio.
O Parque Náutico seria erguido em frente à Igreja dos Navegantes, e neles ficariam as sedes de 8 clubes de regatas, um balneário público, 6 piscinas de 25, 50 e 100 metros, quadras de tênis e basquete, canchas atléticas, além da sede de um clube de vela, que seria o Veleiros do Sul. Como a área a ser ocupada se estendia desde o Saco do Cabral até as margens do Rio Gravataí, seriam feitas inúmeras marinas ajardinadas, e as ilhas próximas em frente também teriam clubes, e já que também eram de propriedade da urbanizadora Mendes. Mas tudo isso foi literalmente por água abaixo com a devastadora enchente de 1941, a maior já registrada no estado, só que agora não é mais a maior, que inundou Porto Alegre e submergiu não apenas o quarto distrito, mas também os planos e as obras já iniciadas pela firma. Em 1942, então, a maior porção da Fazenda Gravataí foi desapropriada pelo governo para a construção de diques de contenção de leste a oeste. No ano seguinte, mais 40 hectares foram desapropriados pela aviação férrea do Rio Grande do Sul, que se comprometeu a fazer taludes por onde passaria a linha férrea, represando qualquer possível nova enchente do Guaíba, até a cota de 5 metros. Bento Mendes continuou sonhando alto, entrou com ações, quis fazer novos loteamentos, parará, mas morreu em 1951 e seus sonhos foram sepultados com ele. Em 1946, já se iniciara o aterro que, partindo de onde hoje está a rodoviária, avançava até a Foz do Gravataí, dando origem ao Cais dos Navegantes, construído em 1949 com 3,5 km de extensão, e ao Cais Marcelo Dias, feito entre 1951 e 56 com 1,5 km de extensão. Está aqui, ó, a construção do aterro que deu origem ao cais dentro do projeto Porto Alegre-Porto de Mar, mas que tomou áreas do Rio Gravataí e do Guaíba, que agora ele retomou, né? E esse cais tinha que ter sido feito com taludes, e tinha todo esse projeto de diques que não foram feitos, começaram a ser feitos só em 1967, já no regime militar. Mas continua. Só retomar uma frase que ele falou assim, ó, que os empreendimentos tomaram a margem do rio e o rio tomou de volta, entendeu? Então, isso aqui não é desastre, assim, não é um acidente. Não é um acidente. É uma imprevidência. Uma imprudência de ocupar uma margem, um lugar que naturalmente é de cheia. Então, retomando as ideias, né, de que o estudo é lá do ensino fundamental, quando nós estudamos Egito, por exemplo, e fala das antigas civilizações, as margens do rio Nilo não eram ocupadas por edificações, elas eram ocupadas pela agricultura. Por quê? Vinha cheia, fertilizava o Vale do Nilo. Quando vinha a seca, que ele voltava para uma margem mais curta, aquela margem maior que tinha sido fertilizada era agricultável. Dava o tempo da colheita, eles retiravam, vinha cheia de novo. Então, veja que, inclusive, nós perdemos tanto essa conexão com a natureza, que nós paramos de fazer uso do que ela nos traz de benefício. Ao invés de ficar enchendo o solo com nutrientes sintéticos, ou enchendo de veneno, não, você sabe fazer uso, observando a natureza, como fazer isso? Sabe? Você sabe ocupar somente os lugares onde realmente é seguro para você viver? E detalhe, tem lugares que são ocupados, lugares assim que são ocupados, porque é o que sobra para quem não tem onde morar. Só que, eu vou até fazer um esqueminha, que nós observamos, muitas vezes em lugares que tem lagos, ou mesmo em praias, né, que aqui, deixa eu ver se dá. Aqui tem o veio da água, ou até o mar, né? E, então, o ideal seria fazer o quê? Vamos dizer assim. Normalmente ainda sobra um pouquinho, né? Mas digamos assim. Casa, depois aqui pode ser um sobrado. Depois, um predinho um pouquinho maior.
Só depois viriam os grandes prédios. Só que o que é que se faz? Ó, seria assim, né? Só que o que se faz? Vamos botar aqui o riozinho. Ah, mas todo mundo quer morar na beira da praia. Todo mundo quer morar nas margens da bela paisagem do lago. Faz isso. E aí vai fazendo o contrário, vai escalonando para baixo, e aí quem que mora longe da praia? Então, quem paga mais está na beira da praia, só que aí enfia um monte de gente, pavimenta tudo, lugar onde tinha que ter espaço para essa água. Isso, inclusive, normalmente barra os ventos. Então, interfere, gente, de um tanto. Isso aqui pode fazer túnel, corredor de vento e aumentar a velocidade dos ventos nas cidades, aí causando desterramentos, outros acidentes, porque não é só água, né? Aí, beleza, chove, porque a gente impermeabiliza tudo, né? E aí vem e desce água e vai acumulando a água. E aí? Não, mas é que a natureza está muito louca. Uhum. Ou será que é você que não trabalhou com o conhecimento, observando como a natureza funciona? Não é? Vamos voltar aqui. Continuemos essa extraordinária narrativa. Sob a ponte do Guaíba, tá, então, o Cais Martílio Dias isolou a voluntários da Pátria do Guaíba e afastou dali os clubes náuticos, né? Mas as muitas empresas que ficaram sem trapiche, aí faliram ou se mudaram dali. Surgiu então a Ponte do Guaíba, entre 1953 e 58, e embaixo dela apareceu uma ocupação irregular. E vilas desse tipo se espalhariam por todos os alagadiços que Mendes sonhava em transformar no jardim. Getúlio Vargas se suicidou em 1954 e o tiro que ele disparou contra o coração dele atingiu também o Rio Grande do Sul, já que Juscelino Kubitschek tomou posse na presidência em janeiro de 1950, prometendo fazer 50 anos e 5, só que só destinou 5% de suas verbas ao Rio Grande do Sul, que logo mergulhou em profunda crise econômica. O conglomerado Afonso de Mendes, fundado em 1894, faliu, entrou em declínio. O A.J. Renner também começou a entrar em declínio. Em setembro de 1960, então, o governador Leonel Brizola, que havia assumido Piratini em março de 1959, decretou a desapropriação da maior parte da área pertencente à urbanizadora Mendes, porque concluiu que aquela era uma zona que deveria ser uma zona de contenção às enchentes. Mesmo assim, ele teve o plano de instalar perto dali o complexo habitacional do governo, o Casa Popular, Minha Casa Minha Vida, o grande Leonel. Só que esse projeto nunca saiu do papel porque houve um golpe militar em 1964. Então, se instala um regime de concentração de renda e exclusão social, né, na qual um perfil cada vez mais desordenado de ocupação urbana começa no Brasil inteiro. E, obviamente, chega a essa região, até então desocupada. Olha aqui, cara. Olha a foto aqui, cara. Olha como é que era ali, isso aqui é onde é a Arena do Grêmio hoje, ali, ó. Tá vendo ali, ó? Tá vendo ali? Tá vendo? Bom, aí, graças ao dinheiro fácil de planos econômicos, um monte de empresa começa a se instalar na outra margem do Gravataí, com incentivos fiscais, com isso, com aquilo, que não pagaram alguns, não sei o quê, e um monte de fábrica desse lado também, aquelas fábricas horrorosas que tu passa ali, bem quando o Gravataí faz aquela curva, né, da Castelo Branco. Aliás, Castelo Branco, não é legalidade que chamava isso? Nessa avenida. Bom, aí é o seguinte, enquanto as empresas turbinadas por incentivos fiscais e dinheiro barato iam se instalando na várzea, em ambas as margens do Gravataí, vilas populares se disseminavam ao redor delas. A Vila Trevo, a Vila da Areia, a Vila Farrapos, a Vila Teodoro. A economia vai bem, mas o povo vai mal, tinha dito Garrastazu Médici, né?
Em 1971, um aterro em forma de dique deu origem à Avenida Castelo Branco, conectando Porto Alegre com a recém-inaugurada Freeway. O mundo começou a passar a 100 por hora por ali, sem olhar para o lado. Tudo tem história, cara, e tá tudo conectado, e tudo explica isso tudo. E tudo explica porque o gaúcho, que é todo metido assim, o gaúcho é mais orgulhoso, o gaúcho conhece a sua história, o gaúcho lê. O gaúcho não lê chongas também, ninguém sabe nada, vive todo mundo numa cegueira histórica, ninguém sabe onde está pisando, ninguém sabe que o solo é sagrado, pés nus sobre a terra sagrada, ninguém sabe nada. E é o seguinte, eu que tenho que saber isso? Não, não sou eu. Agora, óbvio, tem urbanistas que sabem isso? Claro. Tem historiadores que sabem isso? Claro. Agora, eles são escutados pelo governo? Eles são escutados? Agora, o governo somos nós, cara. Cara, assim, ó, esse país é uma democracia. Faz tempo já, desde 1984. Então, esses caras são o retrato do Brasil. Esses caras são o retrato. Olha aqui, ó. Olha como é que era a arena sendo construída ali. Esses caras, eles nos representam exemplarmente. O Brasil é uma chinelagem e o Congresso Nacional, a Prefeitura de Porto Alegre, o governo de Porto Alegre, são a cara. É óbvio que não é a única, mas é a principal. Então é o seguinte, espero agora que essa cara seja lavada e que fique tudo de cara limpa. E a única fonte, não é a fonte, mas a principal fonte é o conhecimento, é a história, estava tudo escrito. Por que tu nunca leu o Saint-Hilaire? Por que tu não sabe que foi derrubado o solar do Dom Diego? Por que tu não sabe que a Voluntários da Pátria era a rua mais tão bonita quanto qualquer rua da Europa? Por que ela é horrorosa hoje? Por que eu entrei ontem e a arena estava todas escuras, o Humaitá devastado? Nem tinha que ter cidade no Humaitá. O Humaitá era para ser uma cidade esponja, era para ser um jardim que absorvesse a água do Gravataí, porque sempre foi uma várzea. Por que é tudo do jeito que é? Porque nós somos incompetente, ineficiente, burro, tapado, topeira, estúpido, joguete. E aí, polarização, a esquerda, a direita, foda-se. Né? E aí eu passando por ali, cara, e eu sei muito mais coisa que eu não falei, eu vendo tudo aquilo, cara. Tem um lado que parece uma maldição, eu saber tudo que sei, e eu sei muito pouco, tem muito mais a saber, não pensa que eu tô aqui, o que eu sei. Mas tu acha que eu sei tanto assim? Não sei porra nenhuma também, pelo menos sei os rudimentos que me permitem olhar e dizer, cara, mas tá na cara. Tá tudo na cara. E a cara é feia. E o olho tá arroxado. E os dentes tão podres. É hora de fazer um facelifting. Mas não pode ser uma operação cosmética, estética. Tem que ser uma mudança que vem de dentro. E essa mudança tá única e exclusivamente ligada ao conhecimento, à ciência. E no caso, os urbanistas, os arquitetos, os historiadores, os gestores que não são e nunca foram políticos e que vão ter que ser ouvidos por eles. Porque eles nos representam, mas representam o que nós temos de pior. E algum dia nós vamos ter que mostrar o que afinal a gente tem de melhor. Chega, enche o saco. Deu, né? Gente, viu o puxado de orelha que ele dá aqui no final? Né? Eduardo, gratidão por esse vídeo, fantástico. Não sei se esse meu react vai chegar até você, mas, enfim, de qualquer modo, gratidão por você ter feito, né, esse vídeo e por compartilhar tanto conhecimento. E é sobre isso. E esse finalzinho aqui é um grande alerta para todos nós, no sentido de que nós precisamos unir conhecimentos, tá? Para a gente conseguir, de fato, fazer um urbanismo adequado, uma edificação adequada, né? Planejamento
Urbano e regional, gente. Nós podemos fazer planejamento regional. Sabe, porque as cidades ocupam 1%. Que a gente tem muita ocupação de áreas de agricultura, áreas de pasto, mas precisamos mesmo para tanto. Você sabia que, na verdade, a maioria dos alimentos que chegam na sua mesa são de agricultura familiar? Você realmente precisa comer muita carne todo dia? Nós precisamos ter esse olhar amplo. Vamos deixar grandão. Vamos realmente aumentar nossa mente pelo conhecimento. Vamos ler mais e vamos procurar fontes confiáveis. E, além da ciência que ele citou, vamos também, que nem ele falou, é de dentro, e é de dentro sim, e não é só conhecimento intelectual. É esse ponto que eu quero chegar para você. Não é só o conhecimento intelectual. Esse conhecimento aqui, ó, de dentro, não é só o conhecimento intelectual. É um conhecimento da alma. A gente tem que juntar tudo. Para que a gente possa realmente se importar com o todo, com todas as pessoas, com todos os seres, com todos os elementos, a gente olhar, ver que a gente não está sozinho e a gente é um pedacinho do que é a Terra, nós somos apenas uma espécie. E aí eu ia citando da ecologia urbana, uma das coisas que eu falava sempre para os meus alunos era assim, olha, se você olhar historicamente, e para quem só lê Bíblia, olha lá, não existe a época das pragas também? Pois é. Só que a natureza dá um jeito de acabar com as pragas. E se nós, seres humanos, continuarmos agindo como pragas, adivinha quem vai ser a próxima espécie extinta? Ou pelo menos assim, bem diminuidinha, vai ficar uns estufinho de gente para cá e para lá só. É a gente mesmo. Então, chega, né? Nós precisamos trazer mais humanidade para o nosso viver. Nós precisamos trazer esse olhar sistêmico, que é olhar realmente o todo, cada ser, cada elemento, cada pessoa fazendo parte da grande engrenagem planeta Terra, que só funciona direitinho se todas as suas peças funcionarem direitinho. Então, não sejamos pragas, não sejamos câncer, que tem que ser extirpado, retirado. Nós precisamos ser células que funcionam bem. Nós precisamos ser aquela pecinha do relógio suíço que funciona direitinho nessa engrenagem. Que não se esqueça, você é natureza. E a natureza dá um jeito de se regular. Tá bom? Bom, então é isso. Esse assunto mexe muito comigo. E não só de ver que realmente está aí, como ele disse, está na nossa cara. Não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Já aconteceu na Bahia, no Rio de Janeiro, no Norte. Está acontecendo em todo lugar. Está acontecendo em outros lugares do planeta, em outros países. E faz tempo que está havendo avisos, faz tempo que os cientistas tentam alertar e ninguém ouve. Ah, não, imagina. Isso não está acontecendo. Ah, isso aí é para quem quer apavorar os outros. Não, é só alerta. Só que a gente precisa agir agora. Pensa nisso. Tá bom? Gratidão. Até a próxima.